Prepare-se, você está prestes a cruzar para um mundo onde o medo é real. Histórias reais, fenômenos inexplicáveis, onde o sobrenatural se esconde nas sombras do Portal do Pavor. Eu estava à sua espera. Sejam bem-vindos ao meu domínio, o Portal do Pavor. Aqui, cada história não é apenas um conto, mas um portal que eu abro diretamente para os seus piores pesadelos. Comigo, o medo não é apenas narrado, ele é sentido na alma. Apague a luz, tranque a porta, sinta a própria respiração guiá-lo pelo inevitável labirinto da loucura. Se você tem a tola coragem de cruzar este portal, inscreva-se no canal. E para provar sua insolência, digite nos comentários: eu não tenho medo. Agora, prepare-se, o desconhecido já está aqui. História de hoje: a besta das sombras da Amazônia. Olá, assombrosos visitantes. Sejam muito bem-vindos ao Portal do Pavor. Preparem-se para atravessar a fronteira entre o real e o inexplicável. Apague a luz, coloque os fones de ouvido e fique confortável. Porque hoje, juntos, vamos explorar um novo capítulo de terror. Você está pronto para o desconhecido? Então curta, inscreva-se e deixe seu comentário dizendo: eu não tenho medo. Agora vamos começar. A noite parecia engolir a cidade inteira. Não era apenas escuridão. Era como se uma manta espessa e sufocante se estendesse sobre cada rua, cada janela, cada alma que ousasse permanecer acordada. As luzes dos postes piscavam com um ritmo quase orgânico, como se respirassem, e depois, uma a uma, se apagavam, deixando apenas o som distante do vento raspando contra telhados enferrujados. Você está sozinho. Pelo menos é o que quer acreditar. Mas enquanto o silêncio se arrasta como um animal faminto, há algo na sua pele que começa a reagir. Um arrepio lento, como dedos gelados subindo pela nuca. O relógio na parede marca 23 horas e 59 segundos. É sempre nesse horário que as histórias começam a ganhar vida ou morte. E a que você está prestes a ouvir não é apenas uma história. É um relato que passou de boca em boca, de geração em geração, até que alguns começaram a jurar que haviam visto ou ouvido a fera sombria. Não se trata de uma criatura que aparece em sonhos, mas de algo que atravessa o limiar entre o sono e a vigília. Dizem que ela vem quando alguém é invadido por um medo tão profundo, tão enraizado, que o próprio ar ao redor parece pesar. E quando ela chega, não há oração, porta trancada ou lâmina afiada que consiga afastá-la. Hoje, essa história não está sendo contada como aviso, mas como registro, porque esta noite você não vai apenas escutar, você vai sentir. Imagine caminhar por uma estrada deserta e perceber que seus próprios passos não são os únicos que ecoam. O som duplicado não está atrás de você, está ao lado. Invisível, mas presente. O vento muda, trazendo um odor metálico, como sangue aquecido ao fogo. E no momento em que a sua respiração começa a acelerar, você entende que não está mais no controle. É assim que começa, não com gritos, mas com uma presença. Não com luzes piscando, mas com a certeza absoluta de que algo está observando, decidindo se vai te deixar ir, ou se esta será a sua última caminhada sob a noite. Prepare-se, não pisque, porque quando a fera sombria decide aparecer, ela não se anuncia, ela escolhe. A vastidão da Amazônia é um espetáculo que mistura beleza e perigo em proporções quase indecifráveis. O verde que se estende até onde a vista alcança não é apenas uma cor, mas uma presença viva, pulsante, que parece respirar em uníssono com cada ser que caminha por sua imensidão. Ao se aproximar da margem daquele rio de águas negras, a primeira coisa que Sérgio e Márcia sentiram foi o ar. Denso, úmido e quase palpável, como se carregasse o peso de séculos de segredos enterrados sob as raízes das árvores gigantes. O céu,
filtrado pelo dossel fechado das copas, desenhava sombras que se mexiam lentamente, dançando em um ritmo primitivo e hipnótico. Cada passo sobre o chão coberto de folhas e galhos secos era abafado, como se a própria floresta absorvesse o som, tornando os silêncios ainda mais opressivos. O farfalhar distante das árvores, o canto quase inaudível de pássaros exóticos e o ocasional ruído de algum animal invisível se misturavam em uma sinfonia natural, ao mesmo tempo bela e perturbadora, pois jamais se sabe o que se esconde nas sombras entre esses sons. As águas negras do rio refletiam a luz com um brilho sombrio, revelando manchas e ondulações que pareciam mais do que simples movimentos da correnteza. É como se algo submerso observasse, imóvel, aguardando. O cheiro da mata é intenso, uma mistura de terra molhada, folhas em decomposição e flores desconhecidas que exalam perfumes doces, quase intoxicantes, mas que parecem carregar também um alerta silencioso, uma advertência para quem ousa adentrar demais. Ao montar acampamento, Sérgio e Márcia não puderam deixar de notar uma estranha quietude que se instalava quando a noite chegava. Diferente da calmaria habitual. Era um silêncio que não apenas apagava sons, mas parecia sugar a própria energia ao redor, como se a floresta respirasse pausadamente apenas para observar quem estava ali. E nesse silêncio, as sombras ganhavam vida, movendo-se de maneira antinatural, quase como se respondessem a uma linguagem ancestral. É nessa atmosfera que a ciência se choca com o inexplicável. A floresta não é apenas um ambiente. É um personagem ativo, cheio de segredos e de uma sabedoria sombria que desafia qualquer tentativa humana de controle. O que parecia ser um refúgio para a pesquisa, logo se torna um palco, onde o medo, o mistério e a natureza selvagem se entrelaçam, criando uma experiência que vai muito além do que Sérgio e Márcia poderiam imaginar. A terceira noite na floresta chegou silenciosa, mas com uma tensão que parecia crescer a cada minuto, como uma sombra que se estende sem que percebamos. Sérgio acordou abruptamente, o coração martelando no peito, puxado por um som que não pertencia ao seu campo de experiências científicas. Um assobio agudo, estranho e prolongado que atravessava a escuridão da mata como um grito mudo. Era impossível determinar sua origem. O vento não soprava e o ar parecia parado, pesado, como se toda a floresta estivesse segurando a respiração. O assobio se repetia 3 vezes, sempre com a mesma cadência lenta, como um código secreto que apenas a selva conhecia. Com a lanterna na mão, Sérgio levantou-se da barraca, a luz trêmula tentando penetrar a escuridão opaca da floresta. Cada passo era medido e cuidadoso, a cada instante esperando encontrar algo, ou alguém, escondido entre as árvores. Ele se aproximou da margem do rio e no barro úmido notou pegadas que jamais havia visto antes. Eram grandes, com garras afiadas, mas estranhamente alongadas, e terminavam abruptamente em um ponto onde parecia não haver chão. Como se a criatura tivesse desaparecido no ar. O ar ali estava frio, anormalmente frio para a umidade amazônica. O cheiro metálico, como sangue fresco, impregnou suas narinas, fazendo com que ele engolisse em seco. O coração não parava de acelerar, e a sensação de ser observado apertava a garganta com dedos invisíveis. Voltou para o acampamento, mas não encontrou Márcia. A preocupação cresceu rápido e ele a chamou pelo nome, o eco da voz se perdendo entre as árvores. Um movimento rápido na borda da visão periférica fez seu corpo congelar. Uma sombra alta e indistinta se afastava, desaparecendo entre os troncos gigantes como um espectro fugidio. Quando Márcia finalmente apareceu, pálida e com os olhos arregalados, revelou ter ouvido o mesmo assobio e sentido aquela presença invisível ao redor.
A partir dali, o medo deixou de ser uma hipótese para se tornar uma realidade palpável, corroendo a confiança e abrindo espaço para uma dúvida cruel. Seriam eles apenas caçadores ou presas? O tempo parecia desacelerar, cada som amplificado, cada suspiro transformado em grito silencioso. A floresta, que antes parecia um vasto laboratório natural, agora se apresentava como um território inóspito, onde o desconhecido reinava absoluto. E aquele assobio, repetido 3 vezes, se tornou o som de um aviso, uma premonição sombria de que aquilo que vivia ali não estava disposto a permitir intrusos. E a partir daquele momento, Sérgio e Márcia perceberam que não estavam mais explorando a Amazônia. Estavam sendo explorados por ela. À medida que os dias avançavam na imensidão úmida da Amazônia, algo mudou na dinâmica da expedição. O que antes era uma busca curiosa por descobertas científicas foi lentamente engolido por uma crescente sensação de inquietação. Sérgio e Márcia, antes confiantes em seus equipamentos e metodologias, começaram a perceber que a floresta não era apenas um conjunto de árvores e rios. Era um organismo vivo, pulsante, que reagia a cada movimento deles, como se os reconhecesse como intrusos. Nas noites que sucederam o primeiro contato, a escuridão da floresta tornou-se densa, quase sólida, como uma barreira impenetrável. As sombras se alongavam de maneira anormal, assumindo formas que desafiavam a lógica e a visão humana. A cada passo, os cientistas sentiam uma presença invisível que os observava. Uma sensação tão real que fazia a pele se arrepiar e o coração acelerar. O som da mata, antes uma sinfonia natural de vida, transformou-se em uma orquestra de ruídos desconexos, murmúrios indistintos que pareciam vir de todos os lados, passos silenciosos na folhagem e um sussurro baixo, quase como uma linguagem esquecida pelo tempo. Era como se a floresta estivesse tentando se comunicar, usando um código primitivo que oscilava entre o real e o sobrenatural. Relatos das comunidades ribeirinhas ganharam uma nova dimensão. O que antes eram considerados mitos locais passaram a ser vistos com seriedade. Histórias de figuras altas, cobertas por musgo e lodo, que se moviam silenciosamente entre as árvores, e olhos que brilhavam nas sombras como brasas incandescentes, ressoavam com uma inquietante frequência. Os 2 cientistas começaram a questionar se aquelas lendas não seriam, na verdade, avisos ancestrais, proteções deixadas para manter os curiosos longe de segredos perigosos. Márcia, que sempre fora a mais cética, sentia o peso da ansiedade crescendo em seu peito. Cada ruído, cada movimento à distância, cada rajada de vento parecia carregar uma intenção. Havia algo ali, uma entidade invisível e persistente que manipulava suas percepções, dobrando a realidade e criando ilusões que confundiam os sentidos. A sanidade dos 2 foi testada em uma dança cruel entre o racional e o irracional. Dias que se misturavam com noites, lembranças que pareciam alucinações, e a constante sensação de que a selva os cercava, fechando um círculo implacável de terror silencioso. O que começou como uma expedição científica se transformou em um pesadelo onde a lógica já não encontrava espaço. Eles não estavam apenas perdidos na floresta, estavam perdidos em uma realidade que se desdobrava em camadas, onde o medo não era apenas uma reação, mas uma força viva, capaz de moldar o destino daqueles que ousavam desafiar seus limites. A penumbra da floresta parecia se fechar ainda mais ao redor de Sérgio e Márcia, como se a própria natureza estivesse conspirando para isolá-los do mundo conhecido. Naquela noite, algo diferente aconteceu. Algo que cortou a tênue linha que separava o explicável do inexplicável, a razão do desespero. Enquanto a escuridão envolvia o acampamento, um som inesperado rompeu o silêncio.
um sussurro longo e carregado de uma energia tão antiga que parecia habitar os próprios ossos da selva. Eles ouviram um zumbido baixo e vibrante, um pulso ritmado que se parecia mais com um chamado do que com qualquer barulho natural. Era um sinal, mas não era humano nem animal. Era algo fora do tempo e do espaço, um convite velado para mergulhar ainda mais fundo nos mistérios da Amazônia. Márcia, a princípio, hesitou, mas a curiosidade e o medo se misturaram em seu olhar enquanto tentava entender a origem daquele chamado. O zumbido parecia se intensificar, vibrando através do solo e dos troncos, reverberando em suas próprias entranhas. Sérgio tentou captar o sinal com equipamentos, mas tudo indicava que aquilo não se tratava de uma frequência reconhecível pela tecnologia humana. O que quer que fosse, era um fenômeno que desafiava a ciência e a lógica. Naquela noite, os limites da sanidade começaram a ruir. O acampamento, antes um refúgio, transformou-se em uma prisão de sombras que dançavam em movimentos erráticos. As árvores pareciam sussurrar segredos, enquanto olhos invisíveis os observavam com uma intensidade quase palpável. Uma sensação crescente de vulnerabilidade tomou conta dos cientistas. Eles estavam sendo vigiados, analisados por uma presença antiga e indiferente, como se fossem peças em um jogo cruel que não compreendiam. Quando o zumbido cessou, um silêncio absoluto caiu sobre a floresta, tão profundo que até a respiração parecia estranha, uma invasora no vazio. No chão próximo à barraca, símbolos enigmáticos estavam desenhados com um material que brilhava tenuemente, fluorescente sob a luz da lua. Marcas que nenhum dos dois reconhecia, mas que carregavam um peso ancestral, como mensagens de uma civilização esquecida que guardava os segredos da selva com ferocidade. A percepção de Sérgio e Márcia já estava dilacerada pelas experiências anteriores, mas agora a dúvida não era mais se aquilo existia. Era se eles conseguiriam sair dali com suas mentes intactas. O que a Amazônia lhes mostrava não era apenas um enigma científico, mas uma advertência brutal de que algumas fronteiras não devem ser ultrapassadas. A escuridão da floresta se fechava ao redor de Sérgio e Márcia como uma armadilha silenciosa, sufocante e inescapável. Cada som, antes familiar, tornava-se uma ameaça disfarçada. O farfalhar das folhas, o estalo de galhos ao longe, o leve toque do vento entre as copas das árvores. Tudo parecia ganhar uma vida própria, como se a própria Amazônia estivesse despertando para revelar seu lado mais sombrio. Eles não viam, mas sentiam a presença invisível se aproximando, uma entidade que parecia deslizar entre as sombras, fundindo-se ao ambiente, tornando-se parte daquela selva ancestral. A sensação de serem caçados era intensa, cada passo um ato de resistência contra o medo que ameaçava engoli-los por completo. O silêncio, antes um manto de paz, transformou-se em um grito ensurdecedor dentro de suas cabeças, ecoando a dúvida e o terror. Sérgio tentou manter a racionalidade, buscando alguma explicação lógica, enquanto Márcia, mais sensível às nuances do ambiente, percebia detalhes que escapavam ao olhar científico. Um movimento fugaz na folhagem, um brilho estranho refletido no escuro, a súbita ausência dos sons habituais da mata. Tudo indicava que não estavam sozinhos e que a presença que os rondava não era apenas curiosa, era hostil. No auge da noite, quando o ar parecia ficar pesado demais para respirar, um som abafado quebrou o silêncio. Um arrastar lento, quase imperceptível, vindo de dentro do mato denso. Eles congelaram, olhos fixos na direção do ruído. A tensão atingiu um ponto crítico. O medo começou a se tornar palpável. Uma força física que esmagava o peito e acelerava o pulso. Mas antes que pudessem reagir, uma sombra deslizou entre as árvores, grande e indistinta, movendo-se com uma agilidade quase sobrenatural.
Era como se a floresta tivesse dado forma ao medo deles, materializando-o em uma criatura que escapava à lógica e à ciência. Não havia olhos visíveis, apenas uma presença, uma força antiga, uma vontade selvagem e implacável que não aceitava invasores em seu domínio. Sérgio e Márcia ficaram paralisados, encarando a ameaça invisível que os caçava, sem saber se deveriam fugir ou tentar compreender o incompreensível. A selva parecia rir silenciosamente da fragilidade humana, consciente de seu poder e da pequenez daqueles que ousavam invadi-la. Este confronto silencioso marcou um ponto de não retorno. A partir dali, não havia mais volta. Só a luta pela sanidade e pela sobrevivência diante de um terror que não podia ser enfrentado com armas ou ciência. A floresta, em sua sabedoria cruel, impunha suas regras. E os dois cientistas estavam presos no meio de uma história que eles mesmos haviam despertado. Os dias seguintes se tornaram uma dança macabra entre a realidade e a loucura para Sérgio e Márcia. A floresta, que antes parecia um espaço de descobertas e fascínio, transformou-se num labirinto mental, onde cada sombra trazia dúvidas, cada som se tornava um presságio e o tempo perdia seu significado. A linha tênue que separava o real do imaginário estava cada vez mais borrada, e a sanidade deles se despedaçava como vidro antigo, frágil e cortante. O isolamento e a pressão constante das presenças invisíveis começaram a corroer suas mentes. Márcia, antes firme e cética, passou a ver figuras nos cantos escuros da barraca, vultos que desapareciam quando encarados diretamente. Sérgio ouvia vozes sussurrando seu nome, como se a própria floresta tentasse arrancar deles segredos esquecidos. Cada noite virava um tormento. Sonhos vívidos se misturavam a lembranças distorcidas, tornando impossível distinguir o que era vivido do que era inventado pela mente em colapso. Foi durante um desses momentos de delírio que Sérgio encontrou algo que parecia contradizer tudo o que eles conheciam. Um artefato ancestral, meio enterrado na terra úmida, coberto por símbolos estranhos e que exalava uma energia desconcertante. A descoberta era um ponto de virada, a chave para entender o que havia despertado o terror na floresta. Mas também era um peso impossível de carregar, pois revelava que eles haviam pisado em território proibido, violado segredos que a selva guardava há séculos. Essa revelação trouxe uma nova onda de medo, mas também uma estranha esperança. Talvez ali estivesse a resposta para sua sobrevivência, ou o motivo de sua condenação. O artefato parecia pulsar com uma força própria, como se estivesse vivo, comunicando uma história que transcende gerações e desafia a compreensão humana. A cada dia, a luta interna entre a razão e o desespero se intensificava. A Amazônia não era apenas um cenário, mas um personagem que os empurrava para o limite. Eles não eram mais pesquisadores, eram vítimas de uma força antiga que testava não só seu corpo, mas sua mente e alma. No ápice do colapso, Sérgio e Márcia compreenderam que não haveria explicações simples ou finais confortáveis. O que tinham diante de si era um espelho sombrio das profundezas do medo humano, uma experiência que deixaria marcas indeléveis e uma pergunta inquietante. Até onde iríamos para desvendar o desconhecido? E o que estaríamos dispostos a perder no processo? O sol nunca pareceu tão distante para Sérgio e Márcia, como se a própria luz tivesse sido sugada pela densidade da floresta que os cercava. O que antes era uma missão científica cheia de esperança e curiosidade, transformou-se em um cenário de pesadelo onde a realidade se desfez em fragmentos incompreensíveis. A Amazônia, com sua vastidão e mistérios, revelou a eles que há forças além da compreensão humana e que alguns segredos são guardados com uma intensidade quase brutal. Na última noite de sua expedição, quando o medo já havia se tornado uma companhia constante,
A floresta fez sua última investida. Sombras se ergueram das profundezas, figuras disformes que pareciam ecos de um passado ancestral, dançando em uma coreografia macabra sob a luz trêmula da lua. Sérgio e Márcia, exaustos, mas desesperados, sabiam que não havia mais espaço para dúvidas ou fuga, apenas para enfrentar o que quer que fosse essa entidade que os havia caçado. Não houve gritos nem lutas, apenas o silêncio pesado da selva e o sussurro de verdades proibidas que atravessavam o ar. A experiência final foi mais que um confronto. Foi uma imersão total em um mistério que transcende o tempo. Uma lição cruel sobre a fragilidade da mente humana diante do desconhecido. Quando finalmente emergiram daquela floresta, não eram mais os mesmos. Carregavam nos olhos a sombra do que haviam testemunhado, uma marca invisível que não poderia ser apagada. O legado da expedição não era um relatório científico, mas uma narrativa obscura, um convite para refletir sobre o que a humanidade realmente sabe e o que prefere manter escondido. A história de Sérgio e Márcia é um lembrete sombrio. A natureza, em sua grandiosidade, não é apenas uma fonte de vida, mas também um reino onde o inexplicável reina. A Amazônia guarda seus segredos com ferocidade, e aqueles que ousam desafiá-los devem estar preparados para pagar o preço. Este relato não busca respostas fáceis, mas provoca inquietação, porque às vezes a verdade mais aterrorizante é aquela que jamais conseguimos compreender completamente. A jornada deles é um convite para olhar o mundo com olhos atentos, respeitosos e cautelosos, sabendo que atrás de cada sombra pode haver algo que observa de volta, esperando o momento certo para revelar seu verdadeiro rosto. Você já sentiu aquela sensação inquietante quando o silêncio se torna ensurdecedor e o medo parece rastejar pelas suas costas, mesmo sem um motivo aparente? Essa é a essência do que Sérgio e Márcia experimentaram na selva amazônica. Um encontro com o desconhecido que ultrapassa o medo comum e se infiltra na alma, deixando marcas que jamais se apagam. O terror que eles viveram não foi apenas um monstro escondido entre árvores ou uma criatura das lendas. Foi o confronto brutal com algo que desafia a lógica, que transcende a ciência e escava os recantos mais sombrios da mente humana. A Amazônia, com sua beleza selvagem, não é apenas um ecossistema, é um relicário de mistérios, uma porta para o inexplicável que, uma vez aberta, pode nunca mais ser fechada. E aqui, nesse momento, você está diante desse portal. Cada história que você escuta, cada sussurro do Portal do Pavor, é um convite para explorar o desconhecido, para sentir a adrenalina de enfrentar aquilo que muitos preferem ignorar. Porque o verdadeiro terror não está no que vemos, mas no que pressentimos, no que não podemos explicar e no que nos assombra silenciosamente na escuridão. Agora, queremos saber de você, qual foi a história que mais te arrepia? Que relato do Portal do Pavor ficou grudado na sua mente, roubando seu sono e desafiando sua coragem? Compartilhe suas experiências, medos e teorias nos comentários. Aqui, cada voz é parte da nossa comunidade de exploradores do obscuro, onde o medo une e fortalece. Obrigado por atravessar esta noite sombria conosco no Portal do Pavor. Agora, me conte, você teria coragem de passar por isso? Compartilhe nos comentários, se conseguir dormir esta noite. Não esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sino para receber mais histórias arrepiantes toda semana. Durma bem, se conseguir. Até o próximo relato. Boa noite e até o próximo vídeo do Portal do Pavor.